Olá, queridos alunos do oitavo ano /9, sejam bem-vindos à transmissão da sexta aula da disciplina de História e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a independência dos países latino-americanos. Bem, quando falamos em independência dos países latino-americanos, é necessário nós levarmos em consideração que esse processo emancipatório ele foi ocorrendo gradativamente na região da América Latina, ok? Então, os países foram gradativamente conquistando através de um mecanismo pacífico ou até mesmo violento a sua independência, foram conquistando a independência, foram promulgando a sua emancipação. É de extrema importância, é fundamental nós entendermos, quando falamos em independência dos países latino-americanos, que esse processo ele foi gradativamente se constituindo, tendo em vista que a América Latina ela está composta por diversos países. E esses países eles foram colonizados por diferentes grupos populacionais de origem europeia, populações indo-europeias ou civilizações indo-europeias, que acabaram inserindo nessa região um forte domínio de cunho social, político, econômico e que se perpetuou nessa região por um longo período. Então, falar em independência dos países latino-americanos é compreender que essa independência ou emancipação ela foi gradativamente se constituindo, né? E nos diferentes países da América Latina ocorreram de forma pacífica ou até mesmo violenta. Isso está muito relacionado à influência inserida ou que se mantinha nessas regiões pelas civilizações indo-europeias e que acabaram influenciando para que esses desdobramentos de emancipação eles fossem violentos ou até mesmo pacíficos. E quando falamos em independência dos países latino-americanos, obviamente nós temos aí Brasil, né, que foi o país que conquistou a sua independência ou emancipação lá em 1822, em 7 de setembro de 1822, e que acabou se tornando uma importante referência de cunho histórico, político, econômico, social e até mesmo cultural para todos nós que vivemos no Brasil e até mesmo para aqueles indivíduos que vivem em outros países da América Latina, do continente americano e de outros continentes. Então, falar em independência do Brasil é também relembrar que esse movimento emancipatório ele está diretamente vinculado a diversas lutas de cunho emancipatório, de cunho pela independência, ou seja, de luta pela independência. Então, a emancipação do Brasil ela foi se constituindo ao longo de um período, ok? E um período considerável, diga-se de passagem. A independência do Brasil ela não ocorre apenas efetivamente no ano de 1822. Esse movimento ele já vinha sendo pensado por intelectuais e até mesmo lideranças políticas no território há muito tempo. Indivíduos que tinham uma influência direta ou indireta nas medidas adotadas e aplicadas no território brasileiro. Então, o processo emancipatório do Brasil que ocorreu, que se consolidou em 7 de setembro de 1822, ele veio sendo organizado ao longo de todo um período, ok? E que foi ali permeado por diversas revoltas, entre elas as revoltas separatistas. As revoltas separatistas elas tinham esse cunho de luta pela independência, pela emancipação, ou seja, desvinculamento do poder exercido pela civilização indo-europeia portuguesa no território brasileiro. Então, o princípio norteador, influenciador
Dessas revoltas separatistas, como foram classificadas historicamente, as revoltas coloniais separatistas, elas objetivavam justamente a separação, a desvinculação do poder exercido pela coroa portuguesa no território brasileiro. Mas, obviamente, foi uma luta árdua e que se constituiu ao longo de um período significativo. Inclusive, essas revoltas, essas lutas, elas começam ainda em meados do século XVII, século XVIII, e nós só teríamos a consolidação da independência do território brasileiro em meados do século XIX. 1822 é século XIX. Então, 7 de setembro de 1822, ele é uma importante referência para que possamos entender que a emancipação do território brasileiro, ela se constituiu ao longo de todo um período, se consolida no dia 7 de setembro de 1822, e a partir daí nós teríamos o início do imperialismo no Brasil, do período imperial no Brasil, ok? Então, a primeira fase de ocupação do território brasileiro foi o período colonial, que está subdividido em pré-colonialismo e colonialismo. O colonialismo se encerra em 7 de setembro de 1822 e a partir daí, então, nós temos início do período imperial, do Brasil Império ou imperialismo, ok? Que é uma nova fase de estruturação social, política, econômica e até mesmo cultural no território brasileiro. E é muito importante nós lembrarmos que todas essas lutas, disputas que ocorreram no território brasileiro, elas foram impulsionadas por esse movimento emancipatório que vinha se desencadeando entre os países latino-americanos e que estavam aí entusiasmados e estavam diretamente ligados a esse principal meio ou método de mudança naquele momento, que seria justamente o desvinculamento do poder das civilizações indo-europeias sobre essas regiões, tá certo? Então, essas características, elas têm uma forte influência para que possamos compreender a independência dos países latino-americanos e especificamente do Brasil. Como eu falei anteriormente, a independência dos países latino-americanos, ela se deu de duas formas especificamente: a pacífica e a violenta. Entre esses processos emancipacionistas, nós tivemos aí o contexto brasileiro, que teve uma forte ênfase e influência das revoltas separatistas, das revoltas coloniais separatistas, que se desencadearam ao longo do tempo, ok? A nossa aula de hoje, nós ficamos com esses conceitos. Até o nosso próximo encontro. Cuidem-se. Tchau, tchau.